Pessoal, isto hoje é bem inédito, eu acho. Porque se vocês fizerem uma pesquisa relativamente rápida e superficial pela internet, eu creio que não vão encontrar nenhuma review dinâmica, ou seja, com parte de estrada, com parte de condução, ao novíssimo Renault Simbiose. Portanto, podemos estar aqui perante uma grande estreia mundial JM Reviews. Muito engraçado isto. Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, JM Reviews comigo Jorge, e hoje o que tenho para vos apresentar é nada mais, nada menos do que este novíssimo Simbiose, ou, se quiserem chamar de outra forma, um Captur XXL. Já lá vamos a essa discussão, mas se calhar para vos enquadrar isto tudo, e até o nome, porque este nome já foi utilizado aqui no seio da Renault, num protótipo lá para 2017, que tinha o objetivo de ser talvez o prolongamento, a extensão da vossa casa. E se calhar olhando aqui para ele, até fará mais ou menos sentido, ainda que isto não tenha nada a ver com esse protótipo. Mas para vos situar, se calhar um pouco melhor, sobre o desenvolvimento deste Simbiose, aproveito para vos dizer que isto está, e a Renault situa ou coloca isto entre um Captur e um Austral, já lá vamos, é de facto interessante isso, principalmente por comparação ao preço. Eu já vos vou explicar e no fundo, passar-vos o meu ponto de vista, a minha opinião relativamente a isso. Mas, como eu estava a dizer, aqui temos que recuar um bocadinho, porque este carro acho que foi baseado, talvez, no Renault 16. Temos que recuar ainda uns largos anos. Esse carro que na altura, e se vocês não conhecem, façam uma pesquisa na internet, foi um bocadinho disruptivo. Também seria interessante trazer aqui um ao canal, não é? Um exemplar engraçado. Porque era talvez uma alternativa às berlinas convencionais, em termos de habitabilidade, versatilidade, e portanto, é no fundo o que nós temos aqui. Este também já esteve sobre a alçada do Gilles Vidal, o desenho e tal, portanto agora vamos nos ter que habituar a isso, dentro aqui da Renault. E antes de seguirmos o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, para não perderem nada. Portanto, para quem estava curioso relativamente ao novo Renault Simbiose, que posso já adiantar-vos, houve aqui uma coisa que até me deixou contente, e não é o primeiro. Outro exemplo disso é, por exemplo, a Space, que, ainda que tenham por base, talvez, a ideia de crossover ou SUV, que é isso que o mercado pede hoje em dia, é isso que vende, eu consigo ver um pouco de monovolume. E isso agrada-me, porque esses conceitos, esses segmentos, foram abandonados ao longo dos últimos anos, esse tipo de carrocerias, um bocadinho mais convencionais, mais clássicas, tinham um pressuposto, aquilo não era por capricho, eles tinham um pressuposto objetivo, que era de facto ter outro tipo de espaço, habitabilidade, levar mais pessoas, mais coisas, e portanto, praticamente tudo isso está a ser transformado hoje em dia num SUV, as próprias carrinhas. Portanto, isso acaba por me deixar um bocadinho contente, ainda que isto seja efetivamente aqui neste caso um crossover, e a espaço também um bocadinho já de SUV, eu consigo ver um pouco de monovolume, e isso agrada-me. De facto, para quem precisa de mais espaço, porque existem pessoas que precisam de mais espaço, têm que levar mais pessoas. Faz sentido, não é um capricho. Agora, vamos falar de uma coisa, e isso sim, acabou por me deixar um bocadinho confuso. Era aquilo que eu fazia referência há pouco, os preços. Não só os preços, mas os preços com o enquadramento de mercado e de segmento. Vocês querem saber quanto é que custa o preço base deste Captur XXL, Simbiose? Começa pouco acima dos 34 mil euros. Na verdade, a diferença entre eles são de 2 mil euros. Ou seja, nós temos o Tecno, Spirit Alpine, que é este, e o Iconic, que é o topo de gama. Ele começa nos 34.500, este 36.500 e o topo de gama 38.500. Portanto, a diferença é justificada talvez com o nível de equipamento, depois com eventuais despesas poderá ficar um pouco mais. Este aqui de PVP talvez não fosse muito além disso, portanto já conseguem dentro dos 30 e tal mil euros. Agora é que vem talvez a estratégia inteligente da Renault, pelo menos aqui para o nosso mercado. Porque agora vocês perguntam, mas calma lá, se isso é uma espécie de Captur XXL, significa que é um produto B-SUV. E se é um produto B-SUV, 30 e tal mil euros já é puxado, como todos nós sabemos, até por comparação a um Captur normal.
É. Só que a Renault não identifica isto como um produto B-SUV. A Renault identifica este novo Symbioz, que a meu ver, e atenção porque isto é somente a minha opinião pessoal, que é basicamente um Captur XXL. Mas a marca identifica isto como um produto C-SUV. Algo entre o Captur e o Austral, portanto seria algo entre um segmento B-SUV e o C-SUV, mas de facto a marca identifica isto como sendo um C-SUV. Eu não considero claramente um C-SUV declarado, mas é o que a marca identifica. E portanto, como é que nós vemos a coisa? E se calhar do meu ponto de vista fica mais ou menos assim. Para um B-SUV é caro, mas para um C-SUV é altamente competitivo. E portanto poderá ter aqui algum sucesso. Talvez até depois junto das empresas, muito provavelmente, até porque isto é o E-Tech Full Hybrid e é a única motorização que nós temos disponível, pelo menos para já. E efetivamente, por comparação a produtos C-SUV, e comparando aqui a uma eventual Scenic, isso é 100% elétrico, a um Austral, a um 3008, a um Grandland, a um Qashqai, a um Sportage, a um Tucson, vários produtos C-SUV, ainda de facto diferentes, até em termos de conceito talvez, deste novo Symbioz, mas vários produtos generalistas, qualquer uma das suas versões, o preço é de facto competitivo. E se formos buscar o preço de entrada, os 34.500 para um Tecno, que já tem um aspecto mais ou menos interessante, as jantes também, equipamento, é muito bom. Portanto, eu estou muito curioso para ver como é que isto vai correr aqui no nosso mercado. A estratégia é efetivamente uma estratégia inteligente, eu não vou dizer que não, só que eu não consigo olhar para isto e dizer que isto é um produto de segmento C-SUV, quer dizer, isto é basicamente um Captur XXL, sejamos sinceros, e francos, e honestos, e claros, e frontais. Ainda tinha mais uns quantos, mas não vos vou amassar. E estes são os nossos 3/4 traseiros, e é essencialmente aqui, ou mais ou menos a partir daqui, onde começam talvez as grandes diferenças por comparação a um Captur. Ali não dei muito ênfase, porque é basicamente igual. Eu já vos trouxe também o Captur e praticamente todas as grandes novidades aqui da Renault e da Dacia, e ainda vamos ter mais no decorrer do ano. Está de facto forte aqui com lançamentos o grupo. E portanto podem ver isto tudo no canal, pesquisem. Este, como vos disse, é o Spirit Alpine, temos aqui o apontamento que nos identifica isso. Cores contrastantes, as capas de espelho em preto, a moldura em preto, vidros bem escurecidos, tudo isto lhe dá um contraste. Gosto muito da cor de carroceria. Também gosto daquele azul que vos trouxe no Captur. Acho que são cores que caem bem, modernas, talvez com alguma personalidade. E estas jantes, que eu gosto imenso. Curiosamente também gostas do Iconic, do topo de gama. Na Scenic acontece o mesmo, mas aqui tem talvez um aspecto um bocadinho mais desportivo, por fazer essa referência ao Spirit Alpine, que é o atual pack desportivo. Antes tínhamos como GT Line, depois RS Line. Tem dois tons, um preto e um cinza, são de 19 polegadas, mas isso já não é grande novidade. Mesmo tudo o que encontramos ali na dianteira, que foi a atualização do Captur, o facelift. Posso também já indicar que isto partilha a mesma plataforma, a CMF-B, que é utilizada pelo Clio, o Captur, o Arcana, mas o Arcana já é um produto de segmento C, ou C-SUV, e portanto vemos de facto essas ligações. Mas aqui é onde a coisa acaba por ser bem diferente. O grupo óptico, eu não sei se vocês concordam ou partilham a minha opinião, mas isto parece um bocadinho, dá uns ares de Rafale também, ok? E lá está, apontamentos, design, Gil Vidal. Isto aqui é de facto diferente, é completamente novo, aliás este conceito de facto é aqui novo e talvez até inédito. Aqui a designação Symbioz, mais ou menos ao longo da mala, a dar mais presença, acaba por ser um bocadinho mais impactante. O logo atualizado da Renault e depois os para-choques, aqui já é mais comum talvez a outros modelos, com os sensores, temos câmara traseira, já bastante equipamento, mesmo neste Spirit Alpine, por exemplo, também tudo o que são assistentes à condução, ele já vem bem carregado. E aqui a designação E-Tech Hybrid, portanto, nos identifica isto como sendo o Full Hybrid. Eu, relativamente à motorização, não vou perder muito tempo, porque lá está, já vos trouxe N modelos com isso, já sabem que não sou particularmente fã, eu acho que isto ficava bem mais interessante com uma motorização somente a gasolina, eventualmente um diesel, era de facto fantástico, mas são os novos tempos e portanto já sabemos essa relação a algo elétrico
E portanto este aqui utiliza o 1600 a gasolina, 4 cilindros, a que depois se juntam dois motores elétricos, um que está no fundo ligado ao nosso motor térmico, o outro funciona como gerador, uma mini bateria de 1.2 kWh, potência combinada 145 cavalos e a nossa caixa multimodo, até 14 relações e tal. Já sabem que eu não gosto particularmente do conjunto, tração dianteira, sim. Portanto, hoje se calhar não vamos perder muito tempo com isso. Eu acho que aqui o que interessa de facto falar é do espaço, do conceito, da história talvez, da envolvência e portanto do objetivo deste carro, do enquadramento aqui de segmento e de mercado, para vocês perceberem o que é este Simbiose. E naturalmente mostrar-vos o espaço, que é o que vou fazer de seguida. Não temos mala elétrica aqui neste, talvez em opcional, mas temos uma grande mala. Na verdade isto é, mesmo considerando, lá está, até o segmento onde a Renault quer colocar isto, um C-SUV, é uma mala que de máximo, porque os bancos ali podem dar para a frente e para trás, semelhante ao Captur, de máximo pode ir até aos 624 litros, é gigante. Portanto, pode variar entre os 624 e os 492, mas é de facto muito. Eu tenho aqui o meu trolley para vocês perceberem. Portanto, aqui já começamos a perceber talvez, aí é bem grande mesmo, algumas das valências deste Simbiose, que pode ser a proposta para as novas famílias. Aqui ainda podemos levantar isto, temos mais um espaço de arrumação, é no fundo um alçapão, assim está a face, para ser mais simples carregar algo aqui para dentro. E portanto, de mal é isto. Agora estou bem curioso para ver o espaço aqui atrás. E agora sim vamos ver, talvez o mais importante, por comparação aqui a um Captur ou a outras propostas. Calma, porque isto desliza. By the way, ele tem 4,41 m de comprimento. Portanto, é de facto aqui bem comprido, por comparação a um Captur. Só um bocadinho mais curto, por comparação a um Austral. Agora, isto é tudo para trás. Eu tenho 1,76 m e pernas tenho bastante espaço. Lá está, eu agora na minha cabeça estou sempre a pensar em B-SUV e de facto para um B-SUV, se considerarmos isto um B-SUV do ponto de vista da habitabilidade, das medidas, é de facto fantástico, bem generoso, vejam isto. Em cima da minha cabeça ainda tenho isto, considerando que temos o nosso Solar Bay, muito utilizado agora na Renault, sim, dispensa a cortina clássica, portanto utiliza aqueles cristais líquidos, isso também já vos mostrei em outros modelos, mas de facto a habitabilidade geral é bem interessante. Os estofos aqui ainda têm tecido. Isto deve ser aquela imitação de pele, parece algo esponjoso, mas é interessante, é bem acabado. Os pontos em branco, azul, do Spirit Alpine. E ainda podemos rebater os bancos, neste caso em 2/3, sai este e depois saem os outros dois. Portanto, a típica versatilidade, talvez, exato, de um crossover, também deste segmento. E é essencialmente isto. Aqui a consola é igual, com as entradas USB-C. Pronto, e a nível de materiais também é, aqui, eu diria que semelhante a um Captur, mas lá está. Aqui é que depois eles não podem simplesmente chegar aqui e meter isto como segmento C-SUV, porque lá está isto, dependendo dos segmentos, o tipo de materiais, o tipo de qualidade varia um bocadinho, mas neste caso até está mais ou menos ok, considerando aqui atrás. Ali à frente nem tanto, e já vos vou explicar o porquê. Mas pronto, aqui utiliza os plásticos rígidos, um bocado de tecido nesta zona, isto aqui também é macio para apoiar o braço. Portanto, aqui está praticamente tudo ok. O espaço é agradável, é interessante, boa habitabilidade, boa versatilidade, agrada. Vocês sabem que o meu escrutínio é de facto elevado e eu não deixo aqui pontas soltas. Porque é que eu dizia que isto, de facto, não é só chegar aqui e colocar isto como segmento C, porque estas coisas têm que respeitar talvez alguns padrões. Isto tem plásticos rígidos aqui à frente, atrás é relativamente comum até, na grande maioria de propostas generalistas, em C-SUV. Aqui à frente é relativamente comum, na grande maioria de propostas, B-SUV. Mas nas C-SUV já não é nada comum aqui à frente. E portanto aqui está de facto a falha e que lá está, nos identifica isto mais uma vez como sendo simplesmente um B-SUV ou um B-SUV alargado. Mas para a Renault não, é um C-SUV. Mas sendo um C-SUV, tínhamos que melhorar aqui umas coisinhas. Bem, sem mais demoras, vamos só dar uma voltinha com ele e perceber como é que se comporta, porque no fundo a carroceria é outra, é um bocadinho mais comprido. Vamos ver, estamos aqui por Monsanto, em Lisboa.
é isto. E hoje é em parceria com a Gilauto, Grupo Autoindustrial, um dos nossos parceiros mais antigos, a quem eu agradeço uma vez mais a cedência deste novo Simbiose. Começamos no Eco, modo EV, vemos sempre ali o que é que temos do EV, porque isto está a regenerar e nós podemos enaltecer essa regeneração com o nosso modo B, aqui do seletor. E aqui ainda o E-Safe, para guardarmos, portanto isto é um full hybrid mesmo, em todo o seu esplendor. Dá para fazer mais uso da parte 100% elétrica. E isso é que é interessante, de facto, aqui nos full hybrids, nesses sistemas EdTech da Renault. Eu já tive a oportunidade também de vos explicar isso, porque de facto muito tempo nós andamos talvez em ambiente urbano e com trânsito e eventuais regenerações, por exemplo agora está-me a regenerar muito mais, ele vai acumulando muito e nós conseguimos fazer muito uso da parte 100% elétrica. Isso é o interessante deste bloco. Pronto, já sabem que eu não sou fã, porque eu não sou fã destes blocos híbridos, nada disso, mas efetivamente para muita gente e até considerando eventuais consumos, pode ser interessante. Já estamos aqui dentro, já. Portanto, começamos aqui no nosso modo Eco. Aqui no interior não há muito a dizer, isto é tudo igual. Portanto, aqui era o que eu estava a dizer, mais ou menos a partir daqui, onde as coisas começam a mudar, por comparação a um Captur, aqui é tudo o mesmo. Sistema de infoentretenimento, já vos mostrei vários também. Este cerca de 14, quadrante 10.3. Pronto, tem por base Android, assistente da Google, uma data de aplicações, Android Auto, Apple CarPlay, podem configurar tudo, rádio, navegação, é relativamente sensitivo, gosto imenso. Este sistema de infoentretenimento, considerando os produtos B, segmento B e também C, é de facto muito bom. Eu tenho gostado disso, os gráficos, a luminosidade, o próprio quadrante. Pronto, depois ainda temos umas definições mais técnicas aí no carro, no nosso Simbiose, os modos de condução também podem escolher aí, assistentes à condução, a câmara que não tem grande qualidade, isso eu tenho notado, isso eles têm que evoluir um bocadinho, não tem assim muito, é granulada, é esquisitoide. Considerando já o que temos até em outros segmentos, ou neste segmento, noutras propostas. Mas é isso, por baixo, a zona da climatização, uma coisa muito esquisita, mas eu acho que já reparei nisso também em outros Renaults, e eu vou só parar aqui antes de fazer este bocadinho de estrada, é que só temos volante aquecido. Bancos não, por norma, ou temos bancos aquecidos ou ventilados e não temos volante. O volante é sempre um opcional à parte, aqui temos o volante, mas não temos os bancos. É muito esquisito. Aqui na unidade da climatização, onde ainda mantém alguns botões físicos. Isso eu gosto. E o nosso clicking sound, para a ventoinha, para a temperatura, selecionar a posição, portanto, isso acho agradável. Aqui o dos 4 piscas. Só sinto falta é do volume. Isso é de facto essencial porque só temos aqui no nosso típico mono da consola, que eu não acho nada interessante isto, os franceses adoram. E é essencialmente isto, tudo o resto da consola, isto é aqui meio flutuante, cria um espaço de arrumação. Temos porta-copos aqui adaptativo, o local para a chave, e depois por cima também aqui um espaço de arrumação com entradas USB-C, aqui outro, e o nosso seletor da caixa multimodo. É isso, gosto destes detalhes. Por exemplo, aqui já há um contraste interessante, até por comparação aqui a umas propostas de segmento B, por exemplo, a Scenic e o Megane, o 100% elétrico. Esses são segmentos. Existe um contraste que não se percebe, é segmento C, são produtos de segmento C. E o tablier é rijo, eu disse-vos isso, tem-me surpreendido. Neste caso, a Renault considera este um C SUV, mas se formos para um Captur, que é exatamente igual, um B SUV, ele tem material macio. Por acaso, não tenho ideia se o novo facelift é macio aqui, eu não me recordo disto. Aí eu estou a notar de facto aqui uns contrastes, eu tenho que ir recuperar todas estas reviews, vocês façam o mesmo. Vão ver Scenic, Megane, Captur, tudo isso e comparem os materiais. Por cima do tablier, o topo aqui das portas, tudo. Porque de facto há coisas que nós não podemos tolerar em segmento C já. Por acaso agora não me recordo, se o anterior Captur, quer dizer, se o Captur atual, o facelift, tem aqui material soft em cima do tablier. Nas portas também não me consigo recordar. Acho que o pré-facelift nas portas tinha, o atual não. Acho que é assim qualquer coisa. Mas este tem. Pelo menos nesta zona aqui é interessante. Gosto deste detalhe aqui azulado, a bandeira de França. Isto também tem apontamentos específicos de Spirit Alpine, os próprios estofos, semelhante lá atrás, com os pontos em azul, branco. Eles são relativamente confortáveis. Algum ajuste de suporte lateral, o encosto de cabeça integrado. Temos o logo aqui do Spirit Alpine, a bandeira de França. São detalhes. É bem acabado, é vistoso, relativamente vistoso. E o volante também. Tem uma boa pega, uma excelente pega, até na verdade. Os pontos, ele é multifunções. Gosto, tem dimensões mais ou menos generosas.
Acho interessante. Bem, vou meter isto no Sport. Os modos de condução vocês podem selecionar aqui no volante. Temos o botão no volante do nosso Multisense. Sport, Personal, Comfort, Eco, enfim, isto também já vos mostrei em vários. Vou meter no Sport. No Sport o que é que ele faz? Privilegia o motor térmico, portanto o conjunto, os 145 cavalos. Notamos logo no tato do acelerador e essencialmente no tato da direção. Fica mais precisa, mais pesada, mais direta. Sentimos bem. Se formos no Eco e passarmos para o Sport a andar, sentimos bem a diferença no setup aqui do carro. Vejam, temos um contacto muito mais interessante. Claro que sentimos um bocadinho a carroçaria. Pronto, e depois é este bloco de 145 cavalos. Nós até escrevemos muito bem o carro, ok? Mas sentimos um pouco a carroçaria aqui mais comprido. Mas nada de especial. O carro conduz lindamente e, de facto, no modo Sport é o modo indicado para extrair mais do conjunto. Chassi, carroçaria, até agradável. Não fosse esta solução híbrida, com a caixa, é pouco interativa, não há grande relação. Pronto, lá está, também quando aceleramos a fundo. Mas lá está, não é? É o que eu tenho dito, numa condução relativamente normal, a maior parte da grande maioria das pessoas não vai fazer nada disso. Portanto, não vai sentir isso. E muito mais em ambiente urbano, isso acaba talvez por ficar meio disfarçado. Porque a malta não vai extrair, e muito mais que neste tipo de carro, não vai extrair nada de capacidades dinâmicas daqui, quer dizer, portanto não vão dar por isso. Era o que eu estava a dizer, numa condução descontraída, relaxada, este sistema é agradável, é confortável, tudo isto. Termino com o quadrante, pronto, também gosto bastante, são os novos, acho mesmo muito bem acabadas esta digitalização. Podem alterar o estilo, já sabemos, e as informações lá projetadas, basicamente é isso, também já vos mostrei, portanto hoje não vale a pena estar a focar. Eu gosto muito deste, onde vejo a navegação ainda bem grande, a velocidade bem grande, é vistoso, é bem vistoso. E tenho ali agora os consumos, o carro é completamente novo, veio de fábrica para a minha mão, como às vezes é habitual. Quando passei a imagem estava nos 12 e tal, agora está nos 11,5, isto agora vai baixar drasticamente, em autoestrada então, modo Eco, pronto. Porque aqui, lá está, o pressuposto também e o forte, ainda que isto tenha talvez outro peso, outra carroceria, são os consumos. Portanto, eu acredito que isto em ambiente urbano, com essas regenerações, uma condução relaxada, pacífica, ele provavelmente vai-vos entregar uns consumos agradáveis. Agora está elevado, lógico, o ritmo de gravações é normal, portanto, para isso precisávamos de outro tipo de testes. E é isto, vou voltar aqui ao nosso Eco. Pronto, e aqui sentimos logo o EV, assumi o EV, lá está, tenho praticamente tudo cheio. E agora posso fazer uso, praticamente o total aqui do modo 100% elétrico. Se não for muito agressivo com o acelerador, ele vai privilegiar isto e andamos em modo 100% elétrico uma data de tempo. É agradável. Mais quiet, a direção aqui sente-se mais leve, relativamente ágil. Eu aqui tenho bastante espaço, gosto também deste elemento nesta zona do forro, parece material reciclado. É confortável, o piso de suspensão também, mesmo montado nestas jantes de 19 polegadas, é que são grandes, vistosas. O carro é agradável, tem um pisar agradável. Pronto, aqui essencialmente mais espaço, mais habitabilidade, é isto, quer dizer, é inevitável eu olhar para isto e não fazer essa referência a um Captur, é de facto um Captur maiorzinho, portanto, esticado, alongado, mas é mais uma proposta, é bom sentir que temos aqui talvez um prolongamento do monovolume ainda que associado a um conceito de crossover, mas é bom, eu gosto disso, onde cada vez temos menos no mercado e carrinhas também, é bom sentir isso. E não acho o carro feio, quer dizer, em termos de aspecto geral, até acho o carro relativamente agradável, dependendo da configuração, mas como vos disse mesmo, o Tecno é agradável. Portanto, agora quero saber o que é que vocês acham de tudo isto, como é que o comparam, o que é que acham da integração do segmento C-SUV, como é que o comparam aqui aos principais concorrentes e por comparação ao Captur, se acham que de facto faz diferença, preço, tudo isso. Conto com a vossa opinião. Gosto também deste detalhe aqui, que é macio, o joelho toca muito, gosto. A Renault, de facto, no geral, dependendo, lá está, do enquadramento de segmento da proposta, mas tem aplicado bem alguns materiais, relativamente bem acabado, a digitalização, é o que eu já tenho a oportunidade de dizer, por comparação a outros modelos de anos passados, isto de facto evoluiu bastante, sente-se isso. Grandes likes, partilhas, comentários, sigam no nosso site /blog jmreviews.pt, página no Facebook, Instagram, e não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Fiquei mesmo com a pulga atrás da orelha, porque eu sei, e até foi um seguidor que me alertou para isso, quando eu coloquei a review do Captur, o facelift, que aquilo por comparação ao pré, houve um material que passou para rijo e era macio, mas eu não me recordo se era nas portas, eu acho que era nas portas. O anterior era macio e os novos são rijos, aqui também é rijo, no tablier acho que já era macio. Mas lá está, por comparação a uma Scenic ou um Megane, esses têm rijo, não faz sentido. Há um contraste de aplicações de materiais, não se percebe, mas depois é isto.
Eu dou importância porque eu faço esse escrutínio. A grande maioria das pessoas, se calhar, que vai comprar isto, não liga a isso. Não quer saber se é rijo, se não é rijo, se é macio. E os fabricantes trabalham, mais uma vez, para as massas e não para os individuais. É a maneira de resumir isto de uma forma básica e simples.